Boa noite. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre a nossa iniciativa com os jovens. Então, se você puder abrir a live e enviar para os jovens que você conhece, que são da igreja, para os líderes de célula que não estão aqui, para o pessoal da sua célula que são jovens, envia também. E você que é jovem, que está assistindo, se também puder convidar o seu pai para assistir, sua mãe, ou enviar para os seus líderes, seus supervisores, porque apesar do tema ser baseado no jovem, eu não consigo falar do jovem sem trazer a geração que antecede o jovem para a conversa. Então é muito importante que os dois estejam ouvindo, tá bom? O nosso tema hoje, eu peguei do título de uma música que falou muito comigo, que chama Arcos de Fogo, Flechas Incendiadas. Uma música do Davi Fernandes. Então eu peguei o tema dessa música. Uma música que fala muito sobre gerações. Eu quero ler com vocês o salmo que provavelmente inspirou essa música, que é o Salmo 127. 127, versículo 4, eu vou ler só um trechinho. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Geralmente, a gente atribui o guerreiro a essa geração, né, que antecedeu o jovem, que antecedeu as flechas. Mas hoje eu quero fazer diferente. Apesar de eu saber que todo o contexto, o enredo que está no Salmo, ele dá a entender realmente que o guerreiro é essa figura da paternidade, essa figura dessa geração que antecedeu a flecha. Eu quero, na verdade, atribuir essa figura ao arco, não ao guerreiro. Da mesma forma que eu entendi que a música fez, né? O guerreiro, ele na verdade eu quero atribuir a Deus. Deus é o guerreiro que segura o arco. E o arco é essa geração que lança a flecha. E um tem que estar muito conectado com o outro. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Então vamos lá. O guerreiro é Deus. O arco é a geração que antecedeu as flechas, os pais, né? E as flechas são os jovens, os filhos, né? No caso aqui do contexto nossa pregação, os jovens. Mas aí você pode adaptar essa ideia para sua casa, por exemplo. Se você for o pai e a mãe, você é o arco e as flechas são os seus filhos, né? Se você pode adaptar isso aqui para a sua célula, se você é o líder, você é o arco e os seus liderados são as flechas. E o guerreiro é Deus. E assim por diante. Você pode adaptar esse contexto para o seu contexto, tá bom? Bom, Deus ele aponta o arco na direção que ele quer que a flecha atinja, né? Ou seja, ele mira, o guerreiro está mirando. Agora, o arco, ele precisa estar numa boa condição. O arco que vai ser usado na mão do guerreiro, ele precisa ser de um material bom, por exemplo, né? A hora que o guerreiro for encaixar a flecha e puxar, a madeira usada não pode ser uma madeira frágil, porque quando for fazer aquela envergadura, ele vai quebrar, né? Não pode ser uma madeira rígida. Tem que ser uma madeira que vai suportar essa flexão, né? Que vai suportar isso. A corda usada tem que ser uma corda que vai dar a tensão exata para lançar a flecha na onde o guerreiro quer lançar. Se o arco quebrar, a flecha cai, a flecha não vai voar. Se a corda não der a tensão necessária, a flecha também não vai voar, ela não vai atingir o destino que o guerreiro quer, ela vai cair antes, porque não exerceu a tensão necessária para lançar a flecha longe.
né? Então, o arco ele precisa estar numa condição muito boa. Quanto mais forte o arco, quanto mais tensão na corda, mais longe a flecha voa, mais longe o alcance da flecha. O trabalho, então, da geração atual, o trabalho do arco, dos pais, daqueles que exercem paternidade, é se fortalecer. É estar firme e forte na rocha, estar sempre na mão do guerreiro, para no momento certo lançar a flecha, para no momento certo fazer o envio da flecha. E esse fortalecer, ele envolve muita coisa, né? Eu dei o exemplo da corda e da madeira usada, mas se a gente for adaptar para o nosso contexto, o que é um fortalecimento da geração atual para a próxima geração, né? Essa palavra aqui me lembrou muito uma palavra que meu pai já trouxe algumas vezes sobre a mulher do fluxo de sangue, que sangrava há 12 anos, e no mesmo dia que ela foi curada, uma menina de 12 anos, que nasceu no momento ali, na mesma época que a mulher começou a sangrar, morreu. Essa menina morreu no mesmo dia, né? Dando a conotação de que uma geração que sangra mata a próxima geração, né? Isso me lembrou muito aqui. Mas eu quero partir, na verdade, de um ponto em que a geração já está curada. E ela só precisa, então, se fortalecer. Ela precisa, então, só buscar mais. A partir de um ponto em que Jesus já te curou. E agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar mais, né? Conhecer mais da Bíblia é um fortalecimento, por exemplo. Ter mais intimidade é um fortalecimento. Uma estabilidade financeira é um outro fortalecimento, porque senão as dívidas ficam para a próxima geração, né? Tem fortalecimento de diversos tipos, mas como o nome, o título aqui da mensagem é Arcos de Fogo e Flechas Incendiadas, o fortalecimento que eu quero trazer é justamente esse, o fortalecimento espiritual. Um fortalecimento de unção. O fogo, ele representa o Espírito Santo, a unção. O Espírito Santo, ele tem diversas representatividades na Bíblia, como a pomba, né, o som como de um vento e muitos outros. Só que um dos mais frequentes é o fogo. O fogo, quando fala do fogo, o negócio é bom, né? O fogo do Espírito é aquele fogo que não queima. É um fogo que traz transformação, né? E o que é necessário para manter esse fogo sempre aceso, né? Sempre ardendo? Em Apocalipse fala lá que o erro de uma das igrejas foi perder o primeiro amor. Uma igreja muito forte, tinha muita coisa boa, mas não tinha o primeiro amor. E para mim, manter o fogo aceso é ter esse primeiro amor sempre vivo. Porque quando Deus ele conversa com Moisés sobre o tabernáculo, sobre o altar, ele dá ali algumas orientações que era para Moisés passar para Arão. E uma dessas orientações é que mantesse sempre aceso o fogo do altar. O fogo ali tinha que estar sempre queimando. Ele fala que o sacerdote deveria toda manhã colocar a sua roupa sacerdotal e colocar lenha na fogueira. Provérbios, no capítulo 26, versículo 20, fala assim, ó: sem lenha, a fogueira se apaga. Simples, né? É uma coisa que a gente sabe disso. Sem lenha, a fogueira se apaga. Em 2 Timóteo, Paulo, exercendo ali sua figura de arco, começa a falar algumas coisas para o seu discípulo, que é a flecha. E ele fala o seguinte: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então a gente vê aqui uma preocupação dessa chama, desse fogo, estar sempre aceso.
permanecer aceso, né? Uma preocupação que Paulo teve e que o próprio Deus teve lá atrás. O tabernáculo, o altar, se o fogo representa o Espírito Santo, o altar ele representa o nosso coração. E o fogo, o Espírito Santo é a figura da Trindade que está no nosso coração. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem para a gente. É Deus quem acende o fogo, não somos nós. Deus vem e coloca o fogo no altar. Mas aí ele fala, agora é a sua vez. Você mantenha essa chama acesa. Senão, você vai perder o primeiro amor. O que é essa lenha, né? De colocar a lenha na fogueira todo dia, pôr a roupa sacerdotal e colocar a lenha na fogueira. Na verdade, não tem um segredo, uma revelação muito grande. É simplesmente buscar mais de Deus, mais intimidade, oração e Bíblia. O cara que para de orar, que para de ler a Bíblia e buscar a Deus, o fogo dele vai apagar. E aí vira aquela pessoa que vive de gasolina. Vive indo para conferências, recebe aquela gasolina que dá aquele boom, mas logo se apaga. Porque o fogo da gasolina, ele apaga rápido. Aquele fogo que dá aquele boom, mas já vai apagando de novo. É um fogo de palha. Mas a lenha, ela permanece acesa. A lenha, ela demora para apagar. Quando a gente coloca a lenha na fogueira, é um fogo que dura mais. Talvez não tenha aquele impacto da explosão. Talvez a madeira vai demorar ali um pouco para pegar na fogueira, mas ela vai pegar. E vai permanecer ali queimando. Alguém já fez fogueira aqui? Alguém já apagou fogueira na vida? Muitas mãos se abaixaram. Sabe por quê? Porque nós larga a fogueira queimando a noite inteira. E dura. E fica queimando, e fica queimando. Se você volta no dia seguinte, dependendo da lenha que você colocou, vai estar queimando ainda. Se você não apagar, vai estar lá. Fica queimando, permanece queimando. É diferente da gasolina, né? A gente não pode ser esse crente que vive de gasolina, que vive de conferência, que vive de evento, que vive disso, daquilo. Né? O Descende aconteceu. Cadê aquele povo que levantou o sapatinho lá? Cadê aquele povo todo animado que estava no Descende? Muitos estão no mundo. Nesse tempo da quarentena, de pandemia, muitos estão no mundo. Provavelmente você conhece alguém. E o trabalho do arco também envolve isso. O arco precisa permanecer a chama acesa. Ele precisa ser um arco de fogo. Um arco que pega fogo. Está sempre queimando. Sempre experimentando algo a mais de Deus. Quem aqui já assistiu Vingadores? Algum dos filmes dos Vingadores? Tem um personagem lá que usa arco e flecha. O Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro ele usa arco e flecha. Tem um episódio nos quadrinhos. Gente, eu gosto de quadrinho, tá? Então eu conheço bastante. Fico vendo na internet. E tem um episódio dos quadrinhos que o Gavião Arqueiro, acho que ele morre, não me engano. Se não me engano, ele morre. E um outro personagem tenta se disfarçar do Gavião Arqueiro. Mas o outro personagem não usa arco e flecha. Ele é muito bom de mira, mas ele não usa arco e flecha. Então ele está lá com o arco e a flecha, mas quando ele vai atirar a flecha, ele tira com a mão. Ele não atira com o arco, porque ele não sabe usar o arco. Então a flecha que ele joga com a mão nunca conseguiu atingir os inimigos que o arqueiro conseguia atingir, a distância que ia. Ele acertava, mirava bem, mas a distância não era a mesma. Porque ele não tinha o preparo necessário. Então, às vezes, a flecha vai ser lançada. Mas se o arco não tiver preparado na mão do guerreiro, a distância não vai ser a mesma. O nosso trabalho é justamente esse, é se fortalecer para que a flecha possa voar cada vez mais longe. A próxima geração tem que atingir mais longe do que a geração atual atingiu. Por isso que eu falei que não tem como eu conversar sobre os jovens sem trazer o ancião para a conversa, sem trazer o que antecede para a conversa. Porque, na verdade,
a flecha nunca vai exercer o seu real propósito se não tiver o arco. Nunca. Nunca vai conseguir atingir a distância destinada para a flecha se não tiver o arco. Tem algumas flechas que pensam que pode voar sozinha, né? Isso é um perigo. Tem flecha aí que acha que ela mesmo se lança e pode sair voando. Isso é muito perigoso. E não é assim que acontece. Toda flecha precisa ter sua aljava e precisa ter seu arco. A aljava eu posso trazer aqui para um contexto da sua igreja, o seu corpo. Ali onde vai ter os seus irmãos, as outras flechas, a célula. A flecha que pensa que caminha sozinha, ela vai morrer cedo, ela vai cair cedo. Não vai atingir o propósito final dela. Você que é jovem, você que é flecha, você precisa ter a sua paternidade, o seu arco de fogo. Esse arco tem que estar totalmente conectado com Deus. Não é qualquer arco. Não é qualquer pessoa que está na internet aí falando bonito que você pode se entregar ali como sua liderança. Não é qualquer aljava que você pode entrar. Pensa bem. Pensa bem. Porque uma vez que você escolher, você tem que respeitar. Uma vez que você escolheu a sua liderança, a sua paternidade, você tem que respeitar. Senão é o pecado de rebeldia, né? Então vamos continuar aqui. Mantenha a chama acesa. O sacerdote é quem coloca a lenha na fogueira. O sacerdote, no caso, somos nós. Lenha é Bíblia, oração. Fogo é o Espírito Santo. Nosso trabalho como geração é estar sempre queimando, diariamente, adentrando o Santo dos Santos e colocando lenha na fogueira. O meu convite, um dos meus convites hoje, é que você, independente se você é arco ou se você é flecha, é que você entre no Santo dos Santos, no secreto, e coloque lenha na sua fogueira. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu lembro que eu preguei sobre o reset, e que um dos grandes motivos de muitos terem saído durante a quarentena é que muitos não sabiam fazer isso, de entrar ali e ter o seu próprio altar com Deus. Muitos vinham para a igreja e dependiam muito daquela comunhão gostosa, né, e pegava a gasolina um do outro, mas quando era para ir no posto abastecer o seu próprio carro, não conseguia. Não sabia fazer o processo. Para manter a chama acesa, para manter o primeiro amor aceso, é adentrar o Santo dos Santos, adentrar o secreto e colocar lenha na fogueira. Porque sem lenha, a fogueira se apaga. Bom, então os arcos de fogo têm que estar pegando fogo. Amém? E aí entra as flechas incendiadas. A flecha lançada por um arco de fogo se torna incendiada por ele. Aqui não é no sentido que a flecha depende do fogo do arco, não é isso. Tanto que o meu convite para o secreto foi para os dois. Mas quando o arco ele é de fogo, a direção já está mostrada. Já foi mostrada ali uma direção, né? Por exemplo, pensa numa casa em que o pai é crente, e esse pai tem o costume de toda manhã orar. O filho vai ver aquilo todo dia. Agora pensa numa outra casa em que só o filho é crente, o pai não. E o pai não tem esse costume. Qual dos dois vai ter a mais facilidade para fazer o ato de ir para o Santo dos Santos e para o secreto? Qual vai ter influência maior? Provavelmente
Pode ser que não, mas provavelmente aquele que via o exemplo acontecer. Aquele que via o pai ir para o secreto. Quando a gente estava nessa última célula que aconteceu, o quebra-gelo era para falar sobre quem apresentou o plano da salvação, né? Acho que era isso, o plano perfeito, né? O quebra-gelo. Na minha célula, 100% das pessoas falaram que foi os pais. 100% das pessoas. O meu pai foi quem me apresentou o plano da salvação. Da salvação, eu ia falar. Da salvação. O meu pai foi quem me apresentou o plano da salvação. Para mim, foi meu pai também. Não sei nem se ele lembra. Mas quando eu era bem pequeno, não sei a idade que eu tinha, ele pegou o meu irmão, a gente morava aqui ainda, sentou a gente na cama, falou sobre Jesus e fez a gente orar repetindo a oração. Você lembra disso? Eu lembro. E ele fez a gente repetir essa oração. Eu não sei que idade que eu tinha, mas marcou. Foi meu pai que apresentou o plano da salvação. Hoje eu estou aqui. Um arco de fogo que lança uma flecha incendiada. E isso pode funcionar não só para pai e filho. É por isso que eu dei o exemplo no começo, né, sobre célula, sobre liderança, sobre igreja, pastor, líder para liderado, além também de pai e filho. Porque hoje, da mesma forma com que Jesus ele curou a mulher do fluxo de sangue, e ele não era pai dela, nós também podemos ser usados para curar uma geração, mesmo que não sejam nossos filhos biológicos. Né? Esse ano nós tivemos o Burning Hearts Paternity. E esse ano foi um ano que eu vi muitas igrejas falando sobre paternidade. Muitas igrejas. Muitas músicas sobre paternidade foram lançadas. Essa, Arcos de Fogo, é um exemplo. O Davi Fernandes, eu não sei quantos já ouviram essa música, já viram o clipe, mas essa música, ele canta com os filhos dele, ele e os 2 filhos dele. É muito bonito de ver. E no Burning Hearts, nasceu uma música nossa, que a gente gravou, tá para lançar, não sei quantos sabem, sobre paternidade. A gente vai lançar algumas músicas, e uma delas nasceu no Burning Hearts, sobre paternidade. Então, Deus está trazendo isso para a igreja. Tem muitas pessoas hoje falando até sobre adoção, adotar uma criança. E hoje, você que é jovem, você também pode ser um arco para os mais novos, para aqueles que são mais novos que você. Né? Hoje, pela graça de Deus, eu prego para pessoas que são muito mais velhas do que eu. E não só aqui, em outras igrejas também. Muito mais velhas do que eu, às vezes. A gente teve o curso do Fundamentos e a dona Geni foi a minha aluna. No último dia, ela veio pedir para tirar uma foto. Ela falou assim, eu dei aula para você e agora você deu aula para mim. Porque quando eu tinha, 4 anos de idade, ela cuidou de mim no Ministério Infantil. Né? Então, você também pode ser usado para levantar arcos por aí, ou levantar flechas por aí. Aonde Deus quer lançar você? Né? Essa é a pergunta. Hoje, a nossa igreja é sim um arco de fogo. Eu falo sem medo. Pode ter gente que pensa o contrário, mas, desculpa, a gente é sim um arco de fogo. Tudo que a gente tem feito, tudo que Deus tem direcionado a gente, as coisas que a gente tem vivido, nós temos lançado, sim, pessoas, flechas por aí. A São Roque é um grande exemplo. A gente está lançando flecha para lá. Me lembro que na minha pré-adolescência, lá quando eu tinha os 11, 12 anos de idade, começou uma conversa de que a nossa igreja tinha uma promessa de que viria um grande avivamento através do jovem. Isso é uma conversa que acontecia há 15 anos atrás.
e sempre tentando fazer algumas iniciativas. Tivemos ideias, veio Galera Viva, que trouxe aqui um mover muito gostoso para a gente. Mas eu quero falar mais especificamente a partir de 2015, porque foi o ano que eu me envolvi mais. Eu falo que 2014 foi o ano da minha real conversão, de quando eu tive uma experiência com Deus e eu mesmo me decidi por isso, né? E em 2015 nós tivemos o nosso primeiro acampamento de jovens. Alguém aqui participou desse acampamento? Tem algumas pessoas. Nosso primeiro acampamento. Antes desse acampamento, o último que aconteceu, eu era criança, se não me engano, eu estava na 6ª série. Então ficou esse tempo todo sem ter acampamento na igreja, acampamento de jovens. E eu acho que esse que teve quando eu estava nessa série não foi nem de jovens, foi para a igreja toda, né? Mas nesse acampamento a gente começou a ver que o jovem estava com fome, estava com sede, né? E aí entrou o ano de 2016. E em 2016 eu acho que foi um shift muito grande para a gente. Foi o primeiro Burning Hearts em 2016. Foi o primeiro Burning Hearts o primeiro grande evento que a gente fez aqui dentro da nossa igreja. Que veio pessoas de fora, veio ministrantes que hoje são gigantes no Brasil, como o Jason Lee Jones, por exemplo. Ele esteve aqui com a gente no primeiro Burning Hearts. Ele não era tão conhecido assim naquela época. Hoje ele já é um gigante. Aí gravou músicas com o Nick Billman, com o Fred Arraes. Esteve aqui com a gente. Quem mais? Eu estava trabalhando, gente, então eu não participei muito ativamente daquele Burning Hearts. Mas alguém lembra de alguém mais que esteve com a gente? Eu lembro do Daniel Alencar, esteve aqui. Você lembra de alguém mais, pai? Gregório. Esse cara é demais. Alguém já ouviu falar do Gregório McNutt? Esse cara, ele basicamente ajudou a fundar a Jocum. E teve um ministério muito grande aqui no Brasil, influenciando pessoas como Luca Martini, por exemplo, que é um dos grandes influenciadores hoje da internet cristã. É um cara gigante. E ele faleceu acho que um ano depois de ter vindo aqui, mais ou menos. Mas um cara gigantesco esteve aqui com a gente. E a partir de 2016, a gente começou a experimentar algumas coisas. Por exemplo, foi o primeiro ano também que tivemos uma iniciativa missionária. Foi quando eu fui para o Japão. E para mim, pessoalmente, foi algo maravilhoso. Foi um avivamento que aconteceu dentro de mim. Eu lembro que quando eu voltei, eu preguei na vigília. E foi a minha segunda pregação da vida, aquela vigília. Antes disso, eu tinha pregado numa outra vigília, um ano antes, mais ou menos. E eu me lembro que essa outra pregação foi muito ruim. Eu fiquei muito nervoso, eu não conseguia soltar a mão, eu grudei, era microfone, não tinha o headset ainda, né? Eu grudei uma mão aqui no púlpito e ela não soltou mais. Eu comecei a ficar com sede, só que eu não conseguia soltar a mão para pegar água. Porque fiquei muito nervoso e a mão grudou aqui de um jeito que não soltava mais, né? E só que naquela vigília, na segunda vez, eu pensando nisso, né? Eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda. E eu experimentei algo de Deus naquela noite, né? Aquela noite, para mim, foi algo assim, de outro mundo, né? Porque não era eu, era o Espírito Santo mesmo me usando. E naquele ano ainda eu pedi permissão para o meu pai para eu passar o que eu tinha aprendido para outros jovens, né? Então a gente fez o curso de evangelismo. A gente fez naquele ano. Tiveram, acho que mais 2 ou 3 edições do curso de evangelismo. É o curso intensivo de férias que a gente fazia. Teve 2016, 17 e acho que 18 ainda teve. E também, a partir de 2015, a gente fez mais acampamentos, né? 2016 teve acampamento? Acho que teve, né? Foi o dos heróis, certo? Foi em 2016, né? Então, criou-se ali
alguns eventos, algumas coisas para envolver mais o jovem, para trazer as flechas para a aljava, né? E aí, em 2018, a gente deu um passo ainda mais além com o Burning Hearts, a gente foi um pouco mais ousado, né? Em 2016, a gente tinha um outro ministério ajudando a gente para fazer o contato com essas pessoas, só que em 2018, a gente falou, vamos andar com as nossas próprias pernas, né? Vamos tentar fazer a gente. Tem alguns aqui que me ajudaram lá, o Maurão me ajudou bastante, né, para cuidar da galera lá embaixo. Mas a gente fez um grande evento aqui também. Foi um evento que hoje a gente tem frutos desse evento. Pessoas que vieram do evangelismo que hoje estão com a gente aqui, né? Se você está assistindo, você é um desses, comenta aí. Comenta aí. Eu sei que tem. Eu estou pensando nos nomes aqui, eu não vou falar, tá? Mas estou pensando. Só que, além do Burning Hearts, nós tivemos uma outra coisa que aconteceu naquele ano, que eu posso colocar aqui como um arco que está lançando as flechas, que foi o início do culto das 17 horas. Onde a gente literalmente lançou as flechas, colocando jovens para pregar. Fazendo um ambiente muito propício, uma aljava muito propícia para ter as flechas, para ter os jovens, enquanto lançávamos outras flechas incendiadas aqui nesse púlpito para pregar, para ministrar a palavra, né? Então, não tem como dizer que a nossa igreja não é um arco de fogo, porque sim, nós somos um arco de fogo, independente do que está acontecendo durante essa quarentena, durante essa pandemia. Nós somos, sim, arco de fogo. E o meu convite é esse. Você que está aqui me ouvindo, presencial, pela live, meu convite é esse. Faça a sua parte. Vá para o secreto, vá lá no Santo dos Santos, coloque lenha na sua fogueira. Coloque lenha na sua fogueira. Se você entende que você é flecha, e eu creio que todos nós somos flecha, independente da idade, se você crê que você é flecha, busca um arco de fogo para te lançar. Não pensa que você pode voar sozinho. E você que é arco de fogo, que exerce paternidade sobre alguém, sendo biológico ou não, não deixe esse fogo se apagar, tá? Não deixe o fogo se apagar. E faça ambiente propício para você ter mais flechas na sua aljava. Crie esse ambiente na sua célula, sei lá, vá para o Vila Lobos. O Éden está aí. A gente está aqui encorajando pelo menos uma vez por mês. Vai para o Éden, junta a sua galera, pega uma piscininha, faz um churrasco. Tem um momento ali com as suas flechas. Se incendeiem junto. Se incendeiem junto. Tá? Covid está aí. A virada de ano está aí. A gente não sabe como que vão ser as coisas ano que vem. Mas eu estou sonhando em fazer sim um Burning Hearts. Eu estou sonhando em fazer, estou me planejando, estou conversando com o meu pai. De que forma vai ser? Está na mão de Deus. Mas a gente quer fazer alguma coisa. Mesmo que seja algo interno. Não é a ministrante de fora que traz o fogo, é o Espírito Santo. Quem derrama o óleo é Deus. Então, meu convite para você é esse. Permaneça com a gente na aljava e busca o fogo no seu secreto, tá bom? Amém.